Olá! Na aula de hoje nós veremos com detalhes o que o Plano Agache pretendia para a cidade de Curitiba no ano de 1943. Uma explicação. O Boletim da Prefeitura Municipal de Curitiba tem grande satisfação em dar publicidade a esta síntese do plano de urbanização que, na administração do engenheiro civil Rosaldo G. de Melo Leitão, foi iniciado no ano de 1941 e concluído em 1943, na administração do engenheiro civil Alexandre Beltrão. Traça este plano as diretrizes para o desenvolvimento de Curitiba, dentro de rigorosa técnica urbanística, evitando, por conseguinte, o crescimento desordenado que tantos prejuízos poderia vir causar em futuro não muito remoto. Este é o texto que inicia o Plano Agache para a cidade de Curitiba, datado no ano de 1943. A princípio, como o próprio trecho diz, os trabalhos de elaboração do plano teriam se iniciado em 1941, sob a supervisão do então prefeito engenheiro Rosaldo de Melo Leitão, e só concluídos em dezembro de 1943, aqui sob a supervisão do prefeito engenheiro civil Alexandre Beltrão. O plano está assinado pela empresa Coimbra Bueno e Companhia Limitada, do Rio de Janeiro, firma essa que correspondia à contratante de Alfred Agache para a elaboração de planos urbanísticos. O primeiro capítulo do plano corresponde a uma análise da cidade referente ao seu passado, desde a sua fundação até os dias em que for escrito o plano. Isso corresponde àquela já citada importância que Agache dava ao se fazer uma monografia da história da cidade em questão. Assim sendo, será analisado o terreno onde a cidade foi fundada, que era considerado bom pelo arquiteto, porque em grande parte era plano, a posição geográfica, assim como as bacias hidrográficas e rios que a cortavam. Esta última análise será de extrema importância para o restante do plano, uma vez que Agache classifica a questão das constantes inundações causadas pelos rios que cortavam o centro da cidade como sendo um dos principais problemas a serem resolvidos. Apesar do plano tratar de uma série de novas melhorias para a cidade de Curitiba, que na época contava com cerca de 120 mil habitantes, Agache irá centralizar a sua pesquisa em três problemas que acreditavam ser os principais da cidade, dos quais a gente já citou aqui: o congestionamento de vias, a falta de saneamento dos rios e a falta de órgãos funcionais na cidade. Sobre essas características a gente vai ver na sequência. A questão do saneamento parece ser solucionada na visão do urbanista através da canalização dos principais rios que cortam o centro da cidade, os rios Belém e Ivo. A partir do século XIX, alguns problemas que relacionavam esses dois rios começaram a dar sinais. As epidemias passaram a se espalhar na cidade rapidamente, sendo inevitável a relação destes casos com a falta de canalização destes rios. Isso porque todo o esgoto das residências escoava diretamente para os rios mais próximos, o que facilitava a disseminação de doenças. Apesar de ser informado no plano que as primeiras obras de saneamento e canalização foram realizadas ainda na administração do prefeito Cândido de Abreu, Agache ressalta algumas falhas no sistema de escoamento desses rios, principalmente os que cortam o centro da cidade. Para os rios Ivo e Belém, Agache sustentava uma ideia não só de canalização, mas também uma revitalização destes rios, de forma que ele até comparava o seu projeto com o rio Sena de Paris. O problema do congestionamento da cidade se concentrava na região mais do centro, precisamente nas redondezas da Praça Tiradentes. Como Curitiba apresentava um crescimento demográfico constante e também um maior uso dos meios de transporte motorizados desde as primeiras décadas do século XX, a falta de um plano que ajudasse na reordenação do espaço da rua tornaria-se um grave problema em breve. A solução desse congestionamento do centro da cidade e futuramente de outros bairros, contido no plano, era a implantação de um novo sistema de conjunto de avenidas, que ele chamaria de perimetrais,
radiais e diametrais. Segundo o que consta no próprio plano, esse projeto das avenidas define, segundo ele, as linhas fundamentais do plano diretor de urbanização, estabelece, orienta e disciplina as ligações internas da cidade e suas irradiações para o exterior. Não há dúvidas de que Agache caracteriza o plano de descongestionamento como sendo o mais importante de todo o plano. Afinal, ele irá mexer em toda a estrutura da cidade, desde o centro até os bairros mais afastados. A ideia central era de se fazer um conjunto de avenidas perimetrais que periferizem e cortem a cidade de forma linear, e outro conjunto de avenidas radiais ou de irradiação, que começam desde o centro até a periferia da cidade. Aqui podemos perceber, inclusive, a semelhança do plano com os princípios da arquitetura e urbanismo modernos, uma vez que o sistema radial já havia sido implantado pelo próprio Le Corbusier na cidade de Paris. Pelo projeto, fica claro que o Agache queria direcionar o crescimento da cidade de maneira radial, começando pelo centro tradicional da cidade. As avenidas perimetrais, chamadas aqui de AP0, AP1, AP2 e AP3, seriam as vias que circundariam esses blocos funcionais para o tráfego de automóveis. Dentro desse primeiro bloco, onde encontra-se a Avenida Perimetral 0, estaria concentrada a maior parte do centro comercial da cidade, onde hoje ainda encontramos a Rua 15 de Novembro. Esta avenida, segundo Agache, teria como objetivo acabar com os congestionamentos recorrentes no centro da cidade, desviando o que ele chama de tráfego de passagem. Em seguida, e com alcance maior, estaria a Avenida Perimetral 1. Possuía como objetivo central distribuir a maior parte do tráfego para as demais localidades da cidade, tanto para os bairros adjacentes como para o centro da cidade. Essas duas avenidas podem ser consideradas como as detentoras de maior circulação em toda a cidade, pois além da Avenida Perimetral 0 deter a grande parte do centro comercial, a Avenida Perimetral 1 irá conter o centro de abastecimento, composto pelo mercado municipal, e a rodoviária. A Avenida Perimetral 2 foi projetado por Agache como sendo uma espécie de coletora do tráfego dos bairros da cidade e de outros centros funcionais, como, por exemplo, o próprio centro industrial, projetado para ficar atrás da antiga estação de trens, no bairro do Rebouças. Deterá também uma parte do centro cívico, que consistia em um projeto para reunir todos os prédios administrativos da cidade. Por fim, a Avenida Perimetral 3, que circundaria os bairros residenciais e também traria consigo o título de Avenida Parque. A ideia seria fazer avenidas largas com recuo de até 10 metros dos prédios e uma distância entre os prédios de pelo menos 80 metros. Este espaço seria destinado à arborização, promovendo passeios, parques que contornassem os bairros residenciais. Essa medida de muito se assemelha aos cuidados de Le Corbusier ao reservar em cada quadra de seus projetos, para a cidade de Paris, um espaço verde. A Cité Jardin, marca registrada do Le Corbusier, será influência nos trabalhos de Agache em Curitiba, mostrando aqui mais um ponto de relação do urbanista com a arquitetura moderna. Completando o quadro de avenidas estão as chamadas avenidas radiais. Estas basicamente vão atravessar diversos pontos da cidade de forma linear, passando por entre os centros funcionais e se conectando com as avenidas perimetrais. As avenidas radiais principais vão se caracterizar por nascerem da AP1, ou seja, da região logo após o centro da cidade, e vão seguir até as saídas da cidade, norte, sul, leste e oeste. Já as avenidas radiais secundárias, que totalizarão 10, servirão como ligação das regiões centrais para os bairros residenciais da cidade. Por fim, uma última avenida fará parte do projeto, que será a Avenida Diametral, que cortará os extremos leste e oeste da cidade. O que percebemos com a elaboração do projeto de avenidas do Plano Agache é que a ideia central é separar a cidade em espaços pré-determinados, onde os centros comerciais, administrativos e econômicos se encontrassem na região central da cidade e as residências tangenciassem esses setores. A comunicação entre cada um desses blocos distintos
imaginaria ser feita basicamente por meio de veículos motorizados, tendo em vista a tamanha importância dada à construção de avenidas e ruas e pelo fato de se distanciar tanto das residências dos demais setores da cidade. Quanto ao tráfego de automóveis, a GASH demonstra muita preocupação no que concerne à falta de locais para estacionar no centro da cidade. A solução que irá trazer no plano é a de construir grandes garagens subterrâneas em vários pontos da cidade, principalmente onde o tráfego for mais concentrado, como nas mediações da Praça Tiradentes. Elas ocupariam pouco espaço e seriam muito práticas para quem precisava ir com o veículo até as regiões mais congestionadas do centro, evitando estacionar em locais afastados. Outra medida proposta por GASH, que seria implementada mais tarde, que facilitaria o tráfego, seria a criação do viaduto do Capanema, nas proximidades da estação rodoferroviária. O projeto facilitaria o tráfego central, uma vez que o viaduto iria se sobrepor aos trilhos do trem. Dentre os elementos mais próximos da arquitetura e urbanismo modernos, no plano GASH, sem dúvida está a necessidade de se construir centros funcionais para a cidade de Curitiba. Nessa figura, percebemos como cada avenida perimetral detém alguns centros funcionais específicos, como o centro comercial ou o centro cívico. A GASH justifica a composição desses centros funcionais pelo quadro histórico que as guerras do século XX impuseram, assim como a notável necessidade de defesa. Quanto a isso, a própria Carta de Atenas irá colocar a arquitetura moderna como um reflexo do período pós-Primeira Guerra Mundial, e com o dever de trabalhar para se adequar à realidade que a guerra colocou, e que futuramente a própria Segunda Guerra Mundial também colocaria, em diversas partes do mundo. A cidade, portanto, dividiria-se nas seguintes funções, segundo o plano. Número 1. Centro cívico, um grande complexo onde concentraria-se a administração do Estado e da cidade, composta pelos prédios públicos. 2. Centro comercial e social, como o próprio nome já diz, o local proposto para as lojas de comércio e o espaço de convivência entre as pessoas de diversos locais da cidade, como restaurantes, bares, etc. 3. Centros de abastecimento, onde seriam distribuídos e comercializados os produtos alimentícios que chegariam do interior do estado ou das regiões metropolitanas da cidade. 4. Zona industrial, uma das distribuições funcionais mais discutidas na Carta de Atenas. Aqui ela também aparece com o mesmo caráter, o de reunir em um espaço da cidade as indústrias de forma que fiquem perto de meios de transporte, justamente para o escoamento dos produtos e também das casas dos operários que trabalhavam nesses locais. 5. Centro esportivo, projetado para atender a todos os tipos de esportes e com vistas para ser um dos melhores locais poliesportivos do Brasil. 6. Estação rodoviária, com predileção para se localizar próximo à zona de abastecimento. 7. Centro de instrução, projetado para abrigar um centro universitário de ensino de grande porte com extensa área verde. 8. Centro militar, idealizado para continuar sendo na região do Bacaxeri, apenas concentrando mais as instalações militares. Vamos analisar, portanto, com mais detalhes como Alfred Agache previa cada uma dessas partes funcionais da cidade. Dentre os centros funcionais, não há dúvida que o qual Agache mais dispensou tempo na elaboração do projeto foi o referente ao centro cívico da cidade. Afinal, como ele mesmo refere-se no plano, o centro cívico, segundo as palavras dele, destaca-se como elemento funcional de maior relevância, mormente na capital de um estado, sede da administração pública, o seu centro de comando. Para ele, a construção do centro cívico não representaria somente o local onde os prédios da administração pública estariam reunidos, mas observando o plano, assim como as figuras de projetos e uma série de modelos de desenhos, percebe-se que Agache gostaria de colocar o aglomerado como uma verdadeira obra arquitetônica, digna de contemplação, exaltando, por exemplo, o próprio poder do Estado.
O urbanista justifica a ideia de se construir esses prédios em um local através de duas maneiras, economicamente e esteticamente. Como o bairro escolhido para ser feito o centro cívico já existia anteriormente, seria necessário fazer algumas desapropriações para a nova construção. Já que esses edifícios ficariam todos no mesmo local, para Agache seria mais fácil desapropriar uma área grande para a construção de todos os prédios do que desapropriar diversos pequenos lotes em diferentes locais da cidade. Isto facilitaria não só a fiscalização da obra, como também, após o seu término, facilitaria o tempo e dinamizaria o atendimento da própria população. Tratando-se da estética, como podemos perceber pela imagem extraída dos projetos originais do plano, Agache idealiza, juntamente da construção dos edifícios, um local destinado a praças e pequenos parques, que circundarão o espaço construído. Estes locais facilitarão a realização de cerimônias civis, como os desfiles, ou, por exemplo, datas nacionais e festividades. Ao centro, a circulação ficaria restrita também somente a pedestres e às já referidas festividades e desfiles cívicos. Porém, o fator que mais é justificado no capítulo que concerne ao centro cívico da cidade é com relação à sua localização. O urbanista coloca o bairro escolhido como o melhor da cidade para esta construção, uma vez que está em uma boa distância do centro comercial, saindo do foco principal de congestionamento, e também por ser de fácil acesso a diversas regiões da cidade e por se localizar ao final de uma extensa avenida, a Cândido de Abreu. Outro fator citado que cabe aqui mencionar é o que Agache coloca como facilidade e barateamento da desapropriação. Como já foi mencionado, o agrupamento dos edifícios da administração pública facilitaria o acesso, a rapidez de atendimento, dentre outros fatores, segundo o urbanista. Mas, acima de tudo, representava uma característica muito específica da arquitetura moderna, a de separar a cidade em funções distintas. A experiência com a desapropriação de grandes lotes para refazer um pedaço da malha urbana não foi somente vista em Curitiba, com o projeto de Agache. Vou citar o exemplo aqui de uma cidade muito conhecida, que é o caso de Nova York, onde teve um espaço da cidade que foi refeito por inteiro, justamente seguindo os moldes da própria arquitetura moderna. A cidade de Nova York contou com essa desapropriação em grandes proporções na década de 20, na região que hoje corresponde ao complexo de edifícios do Rockefeller Center. Influenciado pela arquitetura moderna, o então prefeito da cidade de Nova York decidiu implementar no local um aglomerado de edifícios que representariam quase toda a arrecadação financeira da cidade, contando com grandes e caríssimos escritórios. Para isso, o prefeito de Nova York decretou a desapropriação e a demolição de alguns prédios que já estavam no local, tendo como justificativa a disparidade social e econômica dos estabelecimentos que ocupavam o mesmo bairro. Era possível, por exemplo, encontrar uma loja da Tiffany's ao lado de uma lanchonete barata. Por mais que na época a divisão funcional de uma cidade parecesse a solução para os problemas, a cidade de Nova York viria a sofrer grandes consequências anos após a construção total do Rockefeller Center. Aliás, um dos focos centrais de crítica quanto à arquitetura moderna será essa divisão funcional da cidade. Esse assunto, inclusive, é muito debatido em críticos pós-modernos com relação ao modernismo na arquitetura e no urbanismo. Nesse caso específico da cidade de Nova York, eu utilizei, por exemplo, o autor Frederick Jameson. Algumas das ideias dos centros funcionais que continham no Plano Agache diziam respeito a locais que já existiam, como por exemplo o Centro Comercial e Social. Alfredo Agache manteria o local onde já se concentravam o comércio ou outros locais de sociabilidade, com pequenas possibilidades de modificação. Uma delas era a sugestão de fazer na Rua 15 de Novembro, que na época ainda era uma rua exclusiva para veículos, galerias na parte inferior dos edifícios, facilitando e melhorando a passagem de pedestres pelas calçadas, que agora teriam uma espécie de abrigo contra as intempéries do tempo, como por exemplo a própria chuva. Essas galerias seriam construídas anos mais tarde, durante o mandato de outro prefeito,
o qual veremos na sequência quando falarmos sobre o Plano Diretor de 66. O centro militar também não trazia grandes novidades. Como a maioria dos quartéis se encontravam na região do Bacaxeri, ficou destinado este mesmo local para o centro militar, procurando só aglomerar outros edifícios referentes ao Exército e também a FAB, neste mesmo bairro. Outros centros funcionais foram pensados por Agache diante da disposição já encontrada na cidade. A zona industrial teve sua construção proposta para a região que se localizava perto da estação de ferro, em vista da facilidade de escoamento da produção e chegada de outras matérias-primas. O bairro em questão seria o atual bairro do Rebouças, que até hoje possui algumas fábricas ou ao menos vestígios dessas edificações do início do século XX. O centro destinado ao hipódromo e exposição e feira também permaneceria no mesmo local, porém com grandes ampliações, atendendo às demandas de lazer da cidade. Situado na região onde hoje localiza-se a Pontifícia Universidade Católica, a ampliação do hipódromo também ajudaria na canalização do Rio Belém, que era um dos rios que mais apresentava problemas com relação às constantes inundações da cidade, a quais já mencionamos aqui. Os centros esportivo, de abastecimento e de instrução foram idealizados por Agache sem existir uma prévia construção dos mesmos. Da mesma forma, o local proposto para cada um desses centros era justificado pelo fato de facilitar o cotidiano da cidade, onde uma função complementa a outra. Por exemplo, o centro de abastecimento deveria ser construído nas proximidades da estação rodoferroviária, em vista do escoamento e chegada de produtos a serem comercializados, já que no papel este centro possuía características próximas ao mercado central de Belo Horizonte, com o comércio de produtos alimentícios e manufaturados. O centro esportivo deveria localizar-se na região que hoje corresponde ao Tarumã, devido à excelente localização, já que era cortado pela Avenida Perimetral 2, que era a maior coletora de tráfego dos bairros da cidade. Para que a construção dos centros funcionais de fato atendessem às necessidades da população e fossem devidamente justificados, era necessário estipular e seguir fielmente o zoneamento da cidade. O conceito de zoning já era visto em 1912 em projetos de algumas cidades, como por exemplo Dunkerque. Ela complementava os preceitos da arquitetura moderna de separar a cidade em funções, fazendo-a funcionar como uma máquina. Agache irá fazer uso da mesma ideia e, por conta dos seus estudos sobre o assunto, Curitiba ganharia na década de 70 um grande e detalhado zoneamento da cidade, que será utilizado até os dias de hoje. Podemos dizer que Alfredo Agache fora o precursor dessa ideia e demonstrou grande interesse ao despender várias páginas do Plano de 43 sobre o zoneamento. Sua importância e também a própria relação desse zoneamento com o Código de Obras na cidade. Dentro do Plano Agache, ele fala o seguinte, abre aspas, o zoneamento é a base de todo o plano de urbanização, podendo-se mesmo dizer que sem ele o plano não é urbanismo, é desenho ou no máximo engenharia. O zoneamento é a garantia do proprietário e incentivo de valorização justa. Simplifica, disciplina e hierarquiza as funções urbanas e reflete o nível de cultura dos seus habitantes. Fecha aspas. Nesta citação que se encontra dentro do Plano Agache, percebemos como a divisão da cidade em funções não só dizia respeito ao melhor funcionamento da mesma, segundo os preceitos inclusive da própria arquitetura moderna, mas também que ela hierarquizava a população, de modo geral. Aliás, as críticas à arquitetura moderna que virão nas décadas seguintes se referirão justamente a esta ideia de estratificação social presente nesses projetos do urbanismo moderno. É justamente sobre essas críticas, presentes inclusive na forma como foi produzido o Plano Diretor de 1966,
que nós veremos na próxima aula. Até lá!